Acho que todos podemos concordar que ser atacado por um urso está entre os piores destinos possíveis que alguém pode sofrer. Isso era especialmente verdadeiro antes da medicina moderna. Mas esta história é ainda pior do que isso. Esta é a história infame de um homem que foi brutalmente atacado por um urso em uma região selvagem remota, e depois deixado para morrer por seus companheiros como um aviso. E embora os eventos neste vídeo sejam fugazes e não descritivos, eles ainda são altamente perturbadores. E como sempre, antes de continuar, já deixa o like para me ajudar a crescer esse projeto de canal. Obrigado! A história de Hugh Glass era única em comparação com as outras histórias apresentadas no canal, que normalmente são pesquisadas incansavelmente para precisão e compiladas por meio de uma variedade de fontes. Antes mesmo de começarmos a história da vida de Hugh, temos que estabelecer que muito disso não é verificado. Os relatos sobre ele estão em algum lugar no espectro entre fato e ficção. Muito do que se sabe sobre Hugh foi passado de boca em boca, o que é obviamente propenso a exageros e recontagens incorretas. Além disso, como tem sido tão amplamente apresentado na cultura popular nas últimas décadas, é quase impossível separar o autêntico do inautêntico. É provavelmente mais bem-vindo como a inspiração por trás do premiado filme O Regresso, de 2015, no qual ele foi interpretado por Leonardo DiCaprio. Grande parte do enredo é semelhante à história de Hugh, mas muitos dos detalhes do filme não são verificados, são incertos ou totalmente falsos. Então, para contar esta história, falarei com certezas, mas levarei tudo com um grão de sal quando apropriado. Também apresentarei as diferentes variações de certos eventos para oferecer uma visão completa, a imagem da tradição por trás do homem, e o homem por trás da tradição. Com tudo isso dito, ele provavelmente nasceu em Scranton, Pensilvânia, por volta de 1783, filho de pais irlandeses. Quase nada se sabe sobre sua educação na infância ou no início da idade adulta. A lenda começa no início dos anos 1830, quando algumas fontes dizem que ele abandonou a esposa e os 2 filhos para começar uma nova vida como capitão do mar na costa do Texas. Em 1816, seu navio foi atacado por piratas capitaneados pelo infame bucaneiro Jean Lafitte. Posteriormente, Hugh e os tripulantes que ele empregava receberam 2 opções: juntar-se a eles e se tornar piratas, ou sofrer uma morte agonizante. A escolha exigiu muito pouca consideração, e Hugh passou até 2 anos roubando, saqueando e matando por Lafitte, até escapar em 1818. Junto com companheiros, Hugh atravessou com sucesso da ilha de Galveston pelas águas rasas do Golfo do México até o Texas continental. Mas eles ainda não estavam livres do perigo. Hugh e seu companheiro seguiram para o norte, e ao fazerem isso, atravessaram territórios pertencentes a algumas das tribos nativo-americanas mais hostis. Tribos como os Carancava, por exemplo, que ocupavam grande parte da costa do Texas, eram conhecidas por práticas canibais. Mesmo assim, Hugh e seu companheiro conseguiram passar por elas sem serem detectados. Enquanto avançavam mais ao norte, cruzaram os territórios dos Comanche e Kiowa, e também escaparam com sucesso, mas eventualmente foram capturados pelos Pawnee, no que hoje é o estado do Kansas. Os Pawnee não eram conhecidos por serem canibais, mas praticavam sacrifícios humanos. Na maioria das vezes, isso envolvia uma jovem mulher cativa como figura central em uma cerimônia conhecida como o Ritual da Estrela da Manhã. Neste caso, em vez de uma jovem mulher, os Pawnee decidiram usar Hugh e seu companheiro. Começaram com o companheiro, amarraram o homem a uma estaca, inseriram lascas de pinheiro em sua pele e as incendiaram. Uma vez acesas, queimavam como o pavio de uma vela. Seu companheiro foi engolfado pelas chamas até não restar mais nada. Estava claro para Hugh que ele seria o próximo, e não havia para onde fugir. Então, em um esforço para apaziguar o chefe, e com sorte poupar sua vida, Hugh tirou uma garrafa de um mineral chamado cinábrio do bolso e a ofereceu. O cinábrio era comumente usado para fazer tinta de guerra vermelha, maquiagem e cerâmica na época. O chefe gostou imediatamente e incrivelmente. Hugh foi bem-vindo à comunidade. Ele viveu com os Pawnee por 4 anos antes de sair. Até esse ponto, Hugh já era descrito como extremamente corajoso, ousado e inteligente. Mas foi com os Pawnee que ele aprendeu a sobreviver e prosperar na natureza. Quando finalmente deixou a tribo, em 1822, deparou-se com um anúncio convocando 100 homens para se juntar ao general William Henry em uma expedição de comércio de peles no rio Missouri. Não seria até o ano seguinte que Hugh se juntaria ao que era conhecido como a 600, e partiu com eles em busca de peles de castor, mais de 1.500 milhas rio acima. Por meses, os homens remaram seus barcos constantemente atentos a possíveis encontros com tribos nativas americanas hostis. Então, no que hoje é Dakota do Sul, os Ashezundred entraram em território pertencente aos Arikara, uma tribo que desempenhou papel na história de Lewis e Clark. Em sua expedição ao oeste, Lewis e Clark encontraram os Arikara em 1804 e os convenceram a enviar uma delegação para Washington, D.C., o que eles fizeram no ano seguinte. Infelizmente, enquanto estavam em Washington, o chefe Arikara morreu, e a tribo culpou os colonos.
A partir de então, os Arikara passaram a representar uma ameaça violenta para os colonos que cruzavam seu território. Pelo menos, isso era algo observado em várias ocasiões. Além disso, essa tribo, como muitas outras, se estabelecia próxima a rios e córregos. Assim, quando os Sandy Ashley vieram remando o rio acima, acabaram por flutuar até uma aldeia. Inesperadamente, porém, a tribo recebeu a expedição de forma amigável, e os dois lados organizaram várias negociações. Assim que a negociação foi concluída, no entanto, os Arikara se voltaram contra os Sandy Ashley e os atacaram, matando 12 homens e ferindo outros tantos, incluindo o rio. O grupo escapou, e 3 meses depois, continuando a subida pelo rio Missouri, os sobreviventes estavam em terra firme, caminhando cerca de 300 milhas até um forte de comércio de peles, ainda dentro do território Arikara. E embora o grupo tivesse que ser cuidadoso e silencioso para não ser detectado, a sobrevivência exigia que caçassem um veado ou búfalo a cada 1 ou 2 dias. Os disparos, no entanto, podiam ser ouvidos por quilômetros, e, inevitavelmente, em junho de 1823, o grupo foi novamente atacado pelos Arikara, sofrendo mais baixas. Os sobreviventes finalmente conseguiram chegar ao Forte Kiowa para se reagrupar e descansar. Enquanto estavam lá, o grupo foi acompanhado por um homem chamado Andrew Henry, parceiro de Ashley na expedição. Ele foi colocado no comando de um pequeno grupo enviado para o oeste, em direção ao rio Yellowstone. Rio estava entre esse grupo. Quando chegaram às bifurcações do Grand River, no que hoje é Dakota do Sul, os homens se separaram para procurar caça. Enquanto caminhava lentamente pela floresta, Rio contornou uma árvore e assustou uma ursa parda com 2 filhotes. O rifle de Rio não seria suficiente para derrubar a ursa em ataque, mas ele também não teve tempo de atirar. Quando a mãe o alcançou, ela atacou sua garganta e cravou as mandíbulas na parte de trás do pescoço, antes de pegá-lo e girá-lo no chão. O que aconteceu a seguir está em debate. Dou aqui um aviso, serei o mais breve e não descritivo possível, mas os ferimentos de Rio foram extensos. Em uma versão da história, o urso continuou a atacá-lo até que ele próprio conseguiu matá-lo. Em outra, Rio gritou por socorro e um dos companheiros apareceu e matou o animal. Seja qual for a verdade, Rio foi, sem dúvida, atacado por um urso e estava em péssimo estado. Seus ferimentos foram bem documentados em diários de outros membros do grupo. O ataque resultou em um corte na garganta tão profundo que sua respiração podia ser vista escapando por ele ao exalar. Ele também tinha grandes feridas pelo corpo, incluindo no couro cabeludo, e uma nas costas tão profunda que sua caixa torácica era visível. Ainda mais horrivelmente, o local onde estavam era tão remoto que o assentamento mais próximo era o forte onde haviam descansado, a centenas de quilômetros de distância. Mesmo que houvesse algo mais próximo, estava claro para os outros membros do grupo que Rio não sobreviveria. Ele estava consciente, mas com respiração difícil e incapaz de falar. Para surpresa de todos, no entanto, Rio sobreviveu à primeira noite, e também aos dias seguintes. Ainda assim, os homens estavam convencidos de que era apenas uma questão de tempo até que ele sucumbisse aos ferimentos. Como ele sobrevivia por mais tempo do que o esperado, e como ainda precisavam seguir viagem, Andrew pediu que alguns homens improvisassem uma maca para transportá-lo até que falecesse. Isso atrasou o grupo drasticamente. Após alguns dias tentando carregá-lo pelo terreno difícil, Andrew pediu a 2 homens que ficassem com Rio até que ele morresse, enquanto os outros seguiam viagem. Como havia pagamento extra para quem se voluntariasse, um homem chamado John se ofereceu, seguido por Jim, de apenas 19 anos, que escolheu ficar como sinal de respeito a Rio e para garantir que ele tivesse um enterro digno. Os outros retomaram a jornada enquanto os 2 voluntários começavam a cavar a sepultura de Rio. Nos dias seguintes, John e Jim conseguiram dar um pouco de água a ele, passando-a pelo ferimento em sua garganta. Rio passou a maior parte desse período entrando e saindo da consciência. Em determinado momento, desenvolveu uma febre severa, e o fim parecia próximo. Segundo uma versão, a febre foi o sinal para John de que seu dever estava cumprido. Assim, John e Jim pegaram a faca, o rifle de Rio, pólvora, sílex e outras posses, tudo que acreditavam que ele não usaria mais, e fugiram, seguindo a direção do grupo original. Em outro relato, Jim teria sido atacado por guerreiros Arikara e fugido com o rifle de Rio. No entanto, a primeira versão é considerada a mais provável por estudiosos. De qualquer forma, mesmo em seu estado debilitado, Rio ouviu cada palavra dita enquanto os 2 pegavam seus pertences. Ele estava consciente o bastante para saber que estavam o abandonando para morrer. Se isso foi o que o motivou a sobreviver, não se sabe. Mas a febre de Rio cedeu após mais alguns dias, e ele voltou à lucidez. Não está claro o motivo exato, mas o rifle levado pelos homens tinha valor sentimental para Rio. E em sua mente, ele estava decidido a recuperá-lo, assim que pudesse. Ele finalmente olhou para baixo e avaliou seus ferimentos, e deve ter ficado horrorizado ao ver que estava essencialmente apodrecendo. Seus ferimentos estavam infectados e cheios de larvas. Por mais perturbador que isso seja,
pode ser preferível em algumas circunstâncias, pois as larvas comem o tecido infectado e promovem a cura. Então, em vez de limpar o ferimento, ele o deixou como estava. Ao lado de onde havia sido deixado, havia um arbusto de urso-búfalo, do qual ele conseguiu colher algumas frutas. Ele moeu as pequenas frutas até formar uma pasta e misturou com água mineral antes de engoli-la. Alguns dias depois, ele notou uma cascavel vindo em sua direção. Quando ela chegou perto o suficiente, Ryu a atingiu com uma pedra várias vezes. Após remover a cabeça venenosa, já que ainda não conseguia se mover muito e não tinha suprimentos para fazer fogo, Ryu consumiu a cobra crua. Não se sabe por quanto tempo ele ficou imóvel, se recuperando na floresta. Mas, conforme sua condição melhorava, ele sabia que precisava de um plano. Ficar em pé era impossível com a perna quebrada, mas ele teria que voltar para Forte Kiova de alguma forma, mesmo que precisasse rastejar o caminho inteiro. O problema era que Forte Kiova estava a pelo menos 200 milhas, ou cerca de 320 quilômetros de distância. Há relatos divergentes de como Ryu chegou à civilização. Em um deles, ele próprio consertou sua perna quebrada e rastejou a maior parte do caminho até o forte, antes de finalmente conseguir se levantar. A partir dali, teria mancado e tropeçado até Forte Kiova, chegando lá em cerca de 6 semanas. Em outra versão, ele se arrastou pela floresta, fazendo tudo o que podia para sobreviver, incluindo perseguir uma matilha de lobos que devorava uma carcaça de búfalo, só para poder comer e secar tiras de carne para a jornada. Em certo ponto dessa versão, ele foi encontrado por membros da tribo Sioux, que cuidaram de Ryu e o transportaram até Forte Kiova. Depois de algum tempo no forte já curado e descansado, Ryu conseguiu roupas e um rifle. Ele planejava retornar ao deserto para reencontrar o grupo de Ashley, e também para se vingar. Depois de ser abandonado e essencialmente roubado por John e Jin, Ryu planejava caçá-los e fazê-los se arrepender da decisão que tomaram. Antes de partir, Ryu conheceu alguns comerciantes de peles franco-canadenses que estavam indo na direção do rio Yellowstone. Como era lá que ele esperava encontrar John e Jin, Ryu se juntou ao grupo. Eles remaram rio acima por 6 semanas sem incidentes, até serem atacados pelos Arikara mais uma vez. Ryu e os comerciantes estavam em terra firme, espalhados pela margem do rio quando o ataque começou. O grupo foi pego de surpresa e, aparentemente, apenas um dos viajantes escapou com vida. Ryu também sobreviveu. Acredita-se que porque estava caçando longe da margem no momento do ataque. Mais uma vez, ele estava sozinho no deserto remoto. Mas, dessa vez, ao menos estava preparado. Ele seguiu em frente, mesmo quando o inverno chegou. Na véspera de Ano Novo, Ryu chegou à bifurcação onde o rio Big Horn encontra o rio Yellowstone. E foi lá que ele finalmente reencontrou o grupo de Ashley. Ao sair da floresta, os que ainda estavam no acampamento não conseguiam acreditar no que viam. Era como ver um fantasma. John e Jin haviam dito a todos que ele estava morto, e agora lá estava ele, caminhando em sua direção. Quando os alcançou, ficou claro que ele não estava com humor para gentilezas. Ryu queria John e Jin, e queria agora. Como se descobriu, John havia deixado o grupo logo após abandonar Ryu e se alistado no exército. Jin, no entanto, ainda estava com o grupo. Ryu o avistou e foi direto em sua direção, decidido a matá-lo. Mas, quando finalmente o encurralou, abaixou lentamente seu rifle. Naquele momento, Ryu percebeu que Jin ainda era apenas um adolescente impressionável, e que provavelmente foi influenciado por John na decisão de o abandoná-lo. Além disso, Jin pediu desculpas de forma sincera, certo de que seria morto. Em vez disso, Ryu apenas gritou com ele. E no fim, poupou sua vida. A próxima preocupação de Ryu era o rifle. Jin explicou que não tinha mais. John o havia levado consigo quando se alistou no exército. Ryu permaneceu com a expedição Ashley, e pouco antes de março do ano seguinte, Andrew enviou Ryu e outros 4 homens para entregar correspondência em Fort Atkinson, hoje no estado de Nebraska. Após a entrega, Ryu recebeu ordens de continuar até St. Louis para informar os financiadores da expedição sobre a nova localização do grupo, na confluência dos rios Big Horn e Yellowstone. Antes da partida, Ryu começou a caçar búfalos para fazer o que é chamado de buboa, uma embarcação feita com a estrutura de ossos grandes do búfalo, sobre a qual se estica a pele do animal para formar um barco leve. Assim, eles poderiam viajar pelo rio, cobrindo mais distância do que a pé. Quando os barcos ficaram prontos, lançaram-se no rio Platte. A viagem continuou até que chegaram a uma aldeia Arikara. Ironicamente, e quase inevitavelmente, o conflito voltou. Uma versão diz que eles foram atacados quase imediatamente. Outra diz que o chefe da tribo os recebeu pacificamente, algo que Ryu já tinha testemunhado antes como tática. Nessa versão, o chefe convidou Ryu para fumar com ele. Enquanto estavam juntos, Ryu percebeu que membros da tribo estavam roubando suprimentos do barco. Ao se levantar, o ataque começou. 2 dos 5 homens do grupo foram mortos. Ryu e os outros 2 escaparam pulando no rio.
Mas, durante a fuga frenética, ele deixou cair o rifle que havia pego em Fort Kiowa. Sozinho e sem uma arma mais uma vez, Hill seguiu mais 400 milhas até Fort Atkinson. Como antes, aparentemente percorreu essa longa distância a pé. Ao chegar, descobriu que John estava lá, estacionado no exército. Como em outras partes de sua história, há duas versões para o que aconteceu a seguir, mas ambas concordam em algo: John sobreviveu. Na primeira versão, Hill se deu conta de que matar um soldado do exército dos Estados Unidos, dentro de um forte do exército, resultaria na sua própria execução. Então, antes de partir para St. Louis, ele avisou John que, quando saísse do exército, estaria esperando por ele. Na segunda versão, Hill simplesmente perdoa John, como fez com Jim, e não houve ameaça final. Em ambas, um capitão do exército encontra o rifle de Hill no beliche de John e o devolve ao seu verdadeiro dono. É aqui que a lenda de Hill Glass termina. A próxima menção a ele é de 1833, durante outra expedição de comércio de peles. Sua sorte finalmente havia acabado. Hill e dois parceiros foram atacados e escalpelados pelos Arikara. Acredita-se que ele tinha cerca de 50 anos e foi enterrado em uma cova sem identificação na região de Big Horn, Montana. Para reiterar, sabemos que Hill Glass existiu e que foi atacado por um urso. Mas além disso, muito do que se conta sobre ele permanece envolto em incertezas. Por um lado, é possível que alguém tenha sido tão forte e sortudo quanto ele, sobrevivendo contra todas as probabilidades. Por outro, é bem provável que partes da história tenham sido embelezadas, alteradas ou simplesmente esquecidas ao longo dos 2 séculos que se passaram. De qualquer forma, muito obrigado por assistir.